Não. O Alexandre tem o Fábio Shor. E os agentes e os outros agentes. Por exemplo, aqui, né? O tal do Vieira lá, o juiz instrutor do gabinete do Alexandre de Moraes, né? Nas mensagens. Porque quando a gente começa a ler no detalhe, isso aí, o que me pega? É que assim, ontem o STF se juntou lá para fazer a defesa do Alexandre de Moraes. Até o Dino entrou, agora tem gente da OAB falando também. Da OAB não, desculpa, aquele grupelho de advogados esquerdistas lá com prerrogativas, né, e tal, que assim, não há nada de errado na forma, porque o Alexandre de Moraes não precisa oficiar ele mesmo e tal, então não tem nada, né, e estão batendo nessa tecla que foi assim, um problema formal, entendeu, do trâmite, né, do documento. É um carimbo que faltou, né, então assim, a própria Folha se refere ao rito oficial. Não oficial, né? Uma coisa assim que ela fala. Né? Mas veja, o problema não está aí. Quer dizer, aí também tem problema, porque, veja, o Alexandre não oficia ele próprio, ele oficia um outro tribunal e um gabinete. Então ele oficia um cargo e uma instituição, mesmo que seja ele ou os funcionários dele que ocupem aquele cargo. Por quê? Porque vem de uma instituição para outra, né, o ato administrativo. E o ato administrativo ele precisa ter transparência, ele precisa ter registro, né? Ele precisa ter execuibilidade, ou seja, ele precisa ser execuível de alguma maneira, e para saber se o sujeito cumpriu o que o ato administrativo determinava ou não, precisa estar registrado. Porque até o funcionário vai falar, mas eu não recebi ordem nenhuma, e aí tem que estar registrado, vai lá, consulta o número do protocolo do ato e está lá. Ele tem que ser fundamentado, tem que ter as razões porque aquela decisão, aquele pedido, né? Então, o ato administrativo tem uma série de características que precisam ser observadas e que não foram. Né? Já começa por aí. Né? Então, isso tem que ir. E dada a gravidade do assunto, obviamente, né? Não pode ser julgado só como um deslize administrativo. Mas o maior problema, Briga, é o conteúdo. Sim. E essa mensagem... Porque eles estão trazendo, não, é normal o juiz pedir melhoras na petição, no inquérito, né, no processo, no relatório, mas não é isso, ele não está pedindo. Veja, eles cogitam a possibilidade de criar um e-mail falso para fazer uma falsa denúncia para justificar Meu Deus. O documento. Leia, por favor. E aí o senhor... eu acho sensacional. O juiz instrutor lá do Ayrton Vieira, né, auxiliar do Alexandre de Moraes no STF, diz assim, ô Eduardo, do Talhaferro, as postagens que temos do Paulo Generoso, o Paulo Generoso era aquele retardado mental, não sei se vocês se lembram, que ficava lá no começo o cara dos caras do tic-tac lá, né? Paulo Generoso, do Paulo Figueiredo e do Constantino, o ministro achou que estão muito voltadas para a pessoa dele. Ou seja, os caras estavam criticando o Alexandre de Moraes. Então ele falou assim, então não pode ser muita crítica nos prints que embasam os inquéritos do Alexandre, muita coisa falando dele, porque senão as pessoas vão achar que é pessoal, embora seja. Né? É isso que eles estão falando aqui, embora seja. Por favor, consiga para nós postagens desses três nas quais eles criticam as eleições, o TSE, defendem golpe, enfim, nesse sentido. Ficamos no aguardo, obrigado. Assim, os caras já estão fodidos. Agora, o coitado do Eduardo Talhaferro tem que procurar as provas. Fala, esses três aqui que nós vamos foder. Te vira, dá seus pulos. Dá seus pulos, que é o que ele fala. Use a criatividade. Use a criatividade. E ele fala, tudo bem, senhor. Tudo bem com o senhor? Vou tentar achar a postagem dele que ele não comente do ministro. Vou tentar achar, que eles nem sabem se tem. Mas a maioria, se não quase todas, ele fala do ministro. Eles são complicados. Mas vou à caça. E aí a gente troca as postagens. Na verdade, é só trocar os URLs. Aí ele continua. Só que acho que eu não coloquei aqui o print, mas não importa muito. Quando você vai lendo os detalhes, vai vendo que é justamente isso. Ele está instruindo, fala assim, nós já temos o homem, agora precisa achar o crime, que é exatamente essa frase que é do Beria, mas não é do Beria. A gente já tem o homem, agora precisa achar o crime. E aí o sujeito fala, mas e se eu voltar sem nada? Essa é sensacional. Fala, e se eu não achar nada? Ele fala, use a criatividade. E aí, eu acho que use a criatividade foi na questão da Revista Oeste, né? Da Revista Oeste. Foi na Revista Oeste. Essa foi excelente. E aí, Briga, tem uma coisa que, assim, não é só use a criatividade. Na sequência, tem uma coisa que é sensacional, que isso precisa ser anexado lá nos documentos do Congresso americano. Porque ele fala assim, use a criatividade. Ele fala,
pegue uma fala qualquer opinião mais ácida. Veja, uma opinião mais ácida é só uma opinião mais ácida. No Brasil, na teoria, no direito, não existe crime de opinião. Já sabe que existe no fato, né? Mas no direito, não existe crime de opinião. Né? E o que o sujeito está dizendo? Veja, o juiz instrutor, o Arthur Vieira, o funcionário, né, capanga lá do Alexandre, está mandando o outro do TSE pegar uma opinião e usar essa opinião, distorcê-la e fundamentá-la como se fosse um crime. Né, para fundamentar a denúncia de um crime. Eles estão dizendo isso, não somos nós. Eles estão dizendo que é para pegar uma opinião e criminalizá-la. Porque no Brasil de Alexandre de Moraes, só as opiniões que ele autoriza são válidas. São válidas, não. Podem circular dentro da lei. Esse é o ponto. Né? E veja, eles estão falando isso. Não somos nós que inventamos. Eles estão mandando criminalizar a opinião. E aí, esses sujeitos se reúnem lá dentro do STF e falam, não, mas não tem nada demais, está tudo normal. E aí a Folha, Briguet, publicou um editorial ontem. Sim. Que eu posso ler aqui um Claro, trecho, claro. Né? Vou ler só um trecho. E até o Glenn chamou a atenção para isso. Falou assim, a Folha está mostrando um negócio que pouca gente está prestando atenção. Que é justamente isso. Falou assim, em nome do ministro, né, do Alexandre, por um aplicativo de mensagem, um dos seus assessores do Supremo fazia demandas ao chefe do serviço do TSE sobre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, alvos do inquérito que tramita sobre a chefia do ministro na Corte Constitucional. Né, então, assim, é um tribunal trabalhando para o outro. O servidor da Justiça Eleitoral, então, confeccionava relatórios que, remetidos ao Supremo, sustentaram medidas de força decretadas por Moraes, como bloqueio de contas em redes sociais e multas. A verdadeira origem dos pedidos de investigação, o próprio gabinete de Moraes, não consta nos laudos produzidos pelo TSE. Não foram investigações espontâneas. E isso deveria estar claro nos autos. E, além disso, eles mostram um incômodo e falam, não, mas a gente troca, a gente muda o papel timbrado, e a gente pode falar que foi uma denúncia anônima, a gente inventa qualquer coisa. Só não pode aparecer que foi o pedido do Alexandre para que ele não criar nenhum tipo de melindre. Porque senão fica chato. Fica chato. Ele usa a expressão, porque fica chato. E aí continua a Folha. O caráter esdrúxulo do mecanismo informal não escapou aos interlocutores. Numa conversa, o assessor do STF sugere mudar a conduta para que a manobra não soasse descarada. Tampouco se disfarçou o incômodo diante de pedidos específicos do ministro que não eram encontrados nas redes. A orientação para um desses casos foi recorrer à criatividade. Recorrer à criatividade é o quê? Invente, minta, force, distorça qualquer coisa que agrade o Alexandre de Moraes. Então, veja, o ponto, Briguet, aqui não é tanto a forma do ato, que já é problemático. Não? Porque se não fosse problemático, por que os assessores estariam preocupados em esconder a origem? Se é tudo normal, como diz o Alexandre, por que os assessores eles estavam preocupados em esconder que foi um pedido do Alexandre? Né? Mas é a natureza da ordem, que é, no final das contas, vamos falar as claras, é a falsificação de provas. Ou a construção de provas depois de decidida a pena, a multa. Não, eu quero multar os caras, acho um motivo aí para multar os caras. O problema não é o continente, é o conteúdo. É o conteúdo, exatamente. Não é a forma que ele utilizou, embora seja errada, tá? O problema não é a forma que ele utilizou, embora seja errada. O problema é o conteúdo, é que ele pediu. Mas a forma, embora seja um problema processual, ela não coloca o direito em xeque, entendeu? Ela pode ser um erro processual. Sim, claro. Agora, o conteúdo, ele vai no cerne do princípio acusatório. Ele vai no cerne do direito, que é o quê? Assim, o Estado não pode produzir a substância do direito. Provas contra o indivíduo, pô. Né? E o juiz não pode produzir provas. No processo que ele está julgando, meu Deus. Então, realmente essa... E veja, olha, E produzir provas aqui não é no sentido também processual, é produzir provas que a gente pode inventar coisa. Né? Usar a criatividade. Veja, usar a criatividade não é um instrumento jurídico, né? Não faz parte do processo. Né? E veja, isso é apenas a pontinha dessa imensa montanha, né, de mensagens aí. É só o comecinho, né?
Sim. Tem 6 gigabytes lá de... Pois é, agora sim. O que deve aparecer? Será que nós estamos lá, Silvio? Será que o BSM está lá? Sei lá. Em alguma mensagem do BSM é mais com o Zanin, né? Foi durante a campanha. Mas não sei, porque assim, eu fico em dúvida a respeito... Né, por exemplo, a gente não consegue fazer anúncio na Meta. Sim. Né, no Facebook. Estamos lá. Embora não tenha nenhuma restrição lá no Facebook, né? Na página Business, fazer o anúncio. Manager, os anúncios não sobem, eles caem, não tem. Então, assim, algo está acontecendo. O YouTube mesmo, condenado, né, pela justiça, não devolve o nosso canal, e a gente simplesmente não sabe, e o YouTube não apresentou nos autos os motivos por que nos derrubou. Né? Então a gente não sabe se o YouTube derrubou por livre e espontânea vontade ou naquele balaio em que foi denunciado lá pelo Elon Musk, que a gente foi vítima também de alguma ordem ilegal do Alexandre de Moraes, porque a prática era derrubar e não falar, né? Porque tudo rolava em sigilo, inclusive das próprias vítimas. Então não sabemos, né, o que se podemos estar lá ou não. Talvez estejamos, o Bernardo certamente está, né? Agora, olhando assim, essa conversa, esses prints que foram publicados, né, e eu recomendo que todo mundo leia com atenção os prints lá da matéria da Folha, porque, e veja, meia dúzia de conversa, né? É pouca coisa. Pouca coisa. Mas essa pouca coisa faz as conversas entre o Moro e o Dallagnol, ou os procuradores da Lava Jato, que apareceram lá na Lava Jato, parecer assim, fofoca de igreja. É isso aí. Em nenhum momento o Moro manda produzir provas falsas. Não, vai lá e acha qualquer coisa porque eu quero foder esse cara. Imagine se falasse. Moro seria preso. Pois é. Seria preso. Aliás, imagine uma figura da Polícia Federal ou ligada ao Bolsonaro. Vamos pegar o Ramagem. O Ramagem falando isso. Olha, vê aí essa revista Oeste, o que tem de ruim lá. Ah, mas o sujeito vai lá e fala, mas não tem nada, só tem jornalismo lá. Não interessa, use a criatividade. Você imagine o Ramagem usando essa frase. Use a criatividade. Pois é. Estaria preso. E agora, Silvio? Estaria preso. O que é mais sensacional é o seguinte, do que o Ramagem está sendo acusado? De ter criado uma BIM paralela, certo? E usar a BIM para produzir relatórios contra os aliados do Bolsonaro, contra os inimigos do Bolsonaro. Não é isso? Sim. Agora, se isso virou algum processo judicial, se o Ramagem fez alguma coisa com esses documentos supostamente levantados, são todas informações públicas. Né? Não, nada. Agora, quem que tem uma BIM paralela que fica caçando, ciscando coisas na internet para perseguir politicamente as pessoas? Mas eles não têm uma BIM paralela, eles têm uma Stasi principal. Não tem uma BIM paralela, não é nada paralelo. É o principal, é o corpus. É o core. É o core da coisa, entendeu? É o O da coisa. Mas então é isso. É a coisa, né? É a coisa, é a própria coisa, entendeu? É uma Stasi que eles construíram, né? E que eles colocaram em funcionamento e que prejudicou milhares de pessoas, que botou gente na cadeia, que derrubou perfis, que destruiu famílias, entende? Que perseguiu adversários, que censurou. E que certamente teve um impacto sobre a eleição. Deturpou completamente o processo eleitoral. Então, essas mensagens faltantes aí, esses 6 gigabytes que ainda faltam, né? Eu não duvido que elas possam, ao final disso tudo, o processo eleitoral de 2022 pode ser simplesmente anulado. Isso jamais vai acontecer. Isso vai acontecer. Não, eu sei, mas assim... Mas pode ser que deveria, né? Que conduza a essa... Hoje, nós não temos elementos para dizer, olha, 2022 tem que ser anulado, as eleições de 2022. Mas pode ser que esses 6 gigabytes nos forneçam essa certeza, né? Nos deem essa certeza de que algo muito errado aconteceu com as eleições de 2022. Algo muito errado aconteceu.